capítulo 5. O título é Papéis baseados em gêneros na Assembleia, na forma do Novo Testamento. Mas, para simplificar, colocamos aqui o papel do homem e da mulher na Igreja do Senhor e, sim, na forma do Novo Testamento. Estamos iniciando o nosso quinto capítulo do nosso audiobook. Coloque apenas para ouvir e que possa ser edificante para a sua fé e sua vida em comunhão com a igreja. Vamos falar sobre o papel do homem e, principalmente, o papel da mulher na igreja. Toda cultura tem os seus faça e não faça. E empoleirada no topo da lista do não fazer da nossa cultura, sempre há algum indício de discriminação apenas com base no gênero. Se você, por exemplo, quiser ver alguns fogos de artifício reais, basta sugerir que certos trabalhos devem estar fora dos limites para as mulheres, só porque são mulheres. Então, fique para trás para assistir ao show. Melhor ainda, proteja-se, ou você pode ser atingido pelas bombas arremessadas. O ponto é, no nosso canto cultural do mundo, a ordem do dia é que o gênero sozinho nunca deve desqualificar alguém de fazer o que eles querem fazer. Isso inclui fazer o que eles querem fazer na igreja. Olha, vou citar aqui a parte de um blog que eu descobri recentemente. Eu vou ler a parte que está escrita de um pai falando sobre a sua filha. Preste atenção no que ele diz. Alguns dias atrás, Rachel, minha filha, de 5 anos, me fez uma pergunta inocente que ela vinha pensando há algum tempo e que, na verdade, é uma dúvida que eu já venho lutando desde o passado. Papai, ela perguntou, por que apenas os garotos são pregadores? Eu agonizo comigo mesmo, às vezes, sobre como responder a perguntas como essas das minhas garotas. Principalmente porque minhas opiniões pessoais tendem a não se alinhar com a doutrina da nossa igreja. Pensei nisso por alguns momentos, passando por vários cenários em minha mente, antes de responder a ela com minha sincera crença no conhecimento de que minha resposta provavelmente seria contraditória com o que ela ouviria na Igreja de Cristo. Querida, eu disse, algumas pessoas pensam que Deus só quer isso, mas elas estão erradas. Elas estão muito erradas. Aqui termina a citação do blog. Vamos lá. Eu aposto que você não perdeu o fato de que esse pai blogueiro afirma ser membro de uma igreja restaurada de Cristo. De repente, eu me sinto constrangido a lembrar algo que eu falei no início desse livro. E tem muitos membros da igreja que jamais comprariam esse livro. E certamente esse blogueiro é uma dessas pessoas. Ele admitiu que a resposta dele não estaria de acordo com a doutrina da Igreja de Cristo. E ele está certo. Na maioria das igrejas de Cristo restauradas pelo mundo, quando se trata das assembleias públicas, a ordem do dia sempre é da liderança masculina e as mulheres não têm esse papel de pregar nem dirigir as assembleias. Qual é a aparência disso? Bem, sempre que uma oração, uma palavra, uma mensagem, uma pregação é feito diante da igreja, somente os homens cumprem esses papéis. Veja, no passado, a maioria das igrejas, inclusive igrejas protestantes, evangélicas, tinham essa mesma convicção. Mas hoje, com o passar do tempo, muitas se distanciaram dela. Eu não estou sugerindo que as igrejas de Cristo estão sozinhas nessa prática particular. Na verdade, existem outras igrejas, mas o que eu estou dizendo é que cada vez mais está desaparecendo essa prática na vida da igreja, tanto americana como também em outros continentes, em outros lugares. É claro que a maioria das pessoas em nossa cultura aplaudiria o fim disso. É para eles uma relíquia ofensiva e embaraçosa
de uma era passada de sexismo e machismo. Olha, posso assegurar-lhe, no entanto, até onde eu sei, não há um osso sexista e chauvinista em meu corpo que me leve a essa prática. Em outras palavras, essa nossa prática não é nem um pouco sobre a supremacia ou superioridade masculina. Pelo menos não é para a maioria de nós. Acredite em mim, eu não tenho vergonha de ficar na fila reservada para aqueles que admitem ter sido superados em todos os aspectos físicos e intelectuais por mulheres em diversas ocasiões. Não entendo que elas são, de modo algum, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente inferior aos homens. Como homem, acho que sou diferente das mulheres, de várias maneiras, claro. Eu acho que sou superior? Nunca, jamais. Se uma mentalidade antiquada, machista e chauvinista não está nos induzindo a essa prática de liderança masculina em nossas assembleias, então o que é? De onde é que vem isso? De onde vem essa prática de só os homens dirigir as assembleias? Na verdade, é a mesma coisa que nos leva a todas as nossas crenças e práticas. Isso é, um compromisso absoluto de nos adequar o mais precisamente possível ao ensino do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento realmente ensina o que praticamos? Obviamente, estou convencido disso. Mas antes de tentar convencê-lo, precisamos dar uma rápida olhada no contexto maior para ver o que a Bíblia diz sobre homens e mulheres. Se não começarmos nossa discussão com esse contexto maior, será fácil alguém errar e achar que nós, ou a Bíblia, estamos denegrindo as mulheres. Título: Natureza igual, salvação igual, papéis diferentes. Ou seja, para homens e mulheres, a natureza é igual. A salvação é igual, mas os papéis são diferentes. O primeiro capítulo da Bíblia começa seu ensino sobre homens e mulheres, revelando que eles são absolutamente iguais em natureza. Deus fez ambos à sua imagem. Gênesis 1, 27. Quando ele criou o primeiro casal, ele não deu a Adão uma porção extra de sua imagem. Adão e Eva possuíam a plenitude da imagem de Deus. As Escrituras também ensinam que homens e mulheres compartilham igualmente a salvação. Por exemplo, você pode ver isso em Gálatas, capítulo 3, 26, 27. Não existe homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Os homens não recebem a salvação de um jeito e as mulheres de outro. E os homens não receberão mais herança eterna do que as mulheres. Desculpe, pessoal, mas não estamos na fila para quaisquer comunidades extras no novo céu e na nova terra só porque somos homens. Minha esposa é uma herdeira da mesma graça de vida. 1 Pedro 3,7. Em outras palavras, ela e eu estamos na fila para exatamente a mesma recompensa, herança celestial. Ou seja, homens e mulheres estão em igualdade na salvação eterna da herança celestial. Finalmente, as Escrituras ensinam que maridos e esposas são iguais no seu relacionamento. Eu não possuo minha esposa mais do que ela me possui. Paulo diz que nos possuímos mutuamente. Veja essa passagem. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios 7, 4. Percebeu aí? Tem alguém em vantagem? Igualdade. Absolutamente encontramos aqui igualdade. Durante anos, minha esposa usou um anel como inscrição hebraica de nosso verso favorito do Cântico dos Cânticos.
Um verso que declara o desejo de Deus de que esposos e esposas se possuam mutuamente. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Canto dos Cantos, capítulo 6, versículo 3. Desde que minha esposa é minha igual no relacionamento, a Bíblia não ordena que ela me obedeça da mesma forma que ordena que os filhos obedeçam a seus pais, como temos em Efésios capítulo 6, versículo 1. Ou como os empregados obedeçam aos seus empregadores, Efésios capítulo 6, versículo 5. E como minha esposa é igual no relacionamento, é melhor não a tratar como se ela fosse minha filha ou minha empregada. Apesar do fato de que homens e mulheres são iguais em sua natureza e posição espiritual diante de Deus, e apesar do fato de maridos e esposas serem iguais no seu relacionamento, o segundo capítulo da Bíblia revela que, desde o princípio da criação, Deus queria homens e mulheres para preencher diferentes papéis e diferentes funções no lar e em sua comunidade espiritual. A ordem em que Deus criou Adão e Eva, Adão primeiro, depois Eva, não foi por acaso e sem sentido. Deus fez assim de propósito por um motivo. De acordo com o Novo Testamento, quando Deus criou Adão primeiro, essa foi a sua maneira de comissionar os maridos para serem líderes no lar e comissionar os homens para serem líderes em sua igreja. Isso está claro em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 a 13, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e também versículos 8 a 9. Depois de criar Adão, Deus então criou Eva com o propósito específico de ser a auxiliadora de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Também você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 11, 8 a 9. Embora Eva fosse igual a Adão na natureza, e fosse também igual no relacionamento, Deus pretendia que ela preenchesse um papel de apoio enquanto ela e Adão realizavam a obra que foi ordenada por Deus de encher a terra com sua glória. Título: O cabeça e a submissão bíblica. O Novo Testamento usa a palavra cabeça para descrever o papel de liderança que Deus pretende que os homens preencham tanto no lar como na igreja. E usa a palavra enviar para descrever o papel de apoio que ele pretende que as mulheres preencham. Observe, por exemplo, o que Paulo diz aos Coríntios: agora quero que você perceba que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Similarmente, ele diz aos Efésios: as esposas se submetam aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora, como a igreja se submete a Cristo, assim também as esposas devem se submeter aos seus maridos em tudo. Efésios capítulo 5, 22 a 24. Ele também diz a Tito para ensinar as mulheres mais velhas a treinarem as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, serem autocontroladas e puras, estarem ocupadas em casa, serem gentis e estarem sujeitas a seus maridos, para que ninguém difame a palavra de Deus. Isso está em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5.
Como Paulo, Pedro também instrui as esposas a serem submissas aos seus maridos, para que, se alguns deles não acreditar na palavra, sejam conquistados sem palavras pelo comportamento de suas esposas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Quando a maioria dos americanos ouve esses versículos em voz alta, é como se ele ouvisse o efeito de unhas sobre o quadro. Há apenas algo sobre o modo como essas palavras tocam em nossos modernos ouvidos americanos que nos fazem estremecer. Chefia masculina, submissão feminina, encabeçamento masculino. Tende a evocar imagens ofensivas como a dominação masculina, o privilégio masculino e a superioridade masculina. E a submissão feminina soa de forma suspeita, como se as mulheres devessem ser impotentes, sem voz, e essencialmente à mercê dos caprichos e ditames dos homens. Olha, infelizmente, essas imagens ofensivas têm sido uma realidade real ao longo da grande parte da história. É verdade. E muitas pessoas têm apontado para o apelo da Bíblia por liderança masculina e submissão feminina para justificá-la. Francamente, aqueles que o fizerem são culpados de sequestrar, perverter e envergonhar os conceitos bíblicos de liderança e submissão. Ou seja, aqueles que entendem o ensinamento bíblico do papel do homem e da mulher como uma absoluta chefia masculina, uma total submissão feminina, uma superioridade masculina e uma inferioridade feminina, estão pervertendo, envergonhando os conceitos bíblicos de liderança e submissão. Precisamos tirar 1 ou 2 minutos para esmagar todos os modelos antibíblicos de liderança masculina e submissão feminina, enfatizando o que a verdadeira liderança e submissão bíblica realmente são e o que eles realmente não são. Então, vamos começar com a liderança bíblica. A liderança bíblica significa simplesmente liderança semelhante a Cristo. Paulo diz: o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. A liderança masculina, em outras palavras, deve ser modelada a partir da liderança de Cristo na igreja. Então, logo depois de dizer que o marido é a cabeça da esposa, Paulo, com efeito, olha nos olhos de todo marido e diz: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e deu a si mesmo por ela. Os maridos devem amar suas próprias esposas, como a seus próprios corpos. Aquele que ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou a própria carne, mas a nutre e a sustenta. Efésios 5, 25, 29. Uma vez que Jesus é o modelo de liderança, claramente não há um pingo de arrogância ou indício de dominância na liderança bíblica. De modo nenhum. Claramente, então, a chefia bíblica não tem a menor semelhança com um ditador egocêntrico ou monarca tirânico e duro. Jamais. E claramente não significa que, em comparação com as mulheres, os homens se sintam superiores, de primeira classe, mais inteligentes, mais importantes, mais valiosos ou mais talentosos. Isso é uma blasfêmia. Isso não é verdade. Como Jesus modela a liderança, significa cuidar da sua esposa tanto quanto você se importa. Significa cuidar, nutrir e protegê-la, como você mesmo faria. Significa anseio de vê-la atingir seu potencial máximo, espiritual, emocional, física e intelectualmente. E isso significa
que você está disposto a fazer sacrifícios pessoais para que isso aconteça. Isso significa que você não vai ignorar ou minimizar seus desejos ou sentimentos, e isso significa que seus melhores interesses estarão no centro do seu coração. Agora, o que dizer da submissão bíblica? A submissão bíblica significa simplesmente ser submisso e seguidor de Cristo. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo diz: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Não perca as últimas 6 palavras que destaquei. Deus é a cabeça de Cristo. Assim como Jesus é o modelo de liderança, ele também é um modelo de submissão. Nada é mais claro nas Escrituras do que o fato de que Jesus voluntariamente se submeteu à vontade e liderança amorosa do Pai. Você pode ler alguns exemplos, eu vou citar algumas passagens aqui para a sua leitura, tá bom? Mateus, capítulo 26, versículo 19, João, capítulo 4, versículo 34, capítulo 5, 30 e capítulo 6, versículo 38. Exemplo de Jesus se mostrando submisso a Deus, apesar do fato de que ele compartilha a mesma natureza divina com o Pai. Como nós sabemos, em João, capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne, versículo 14, João, capítulo 17, versículo 5, Filipenses, capítulo 2, 5 a 6, que diz que Jesus, sendo igual a Deus, não se fez igual a Deus, e Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Então, veja, visto que Jesus é o modelo de submissão bíblica, claramente não há um pingo de fraqueza, nem uma gota de inferioridade e nenhuma sugestão de uma mentalidade de ser um capacho a ser encontrada no conceito bíblico de submissão. Claramente, a submissão bíblica não significa uma segunda classe escravizada, menos importante, impotente ou sem voz, e não diz nada sobre seu valor pessoal, talento, habilidade ou inteligência. Visto que Jesus molda perfeitamente a submissão em seu relacionamento com o Pai, a submissão feminina em casa significa simplesmente que a esposa reconhecerá que Deus comissionou seu marido para ser o líder principal em seu lar, e ela voluntariamente se submeterá à submissão semelhante à de Cristo. Ela aceitará a sua liderança na família. Da mesma forma, a submissão feminina na igreja significa simplesmente que as mulheres cristãs reconhecerão que Deus, não foi nenhum homem, mas o próprio Deus, comissionou os homens cristãos para serem os líderes primários da igreja. E eles se submeterão voluntariamente à submissão de Cristo no seu trabalho com a liderança na igreja. Refletindo o plano de Deus na igreja. Como exatamente nossa crença de que apenas homens devem falar à Assembleia se encaixa em tudo isso? Em poucas palavras, acreditamos que Deus designou apenas homens para falar à Assembleia, para servir como uma expressão visual permanente de sua vontade de liderança masculina e submissão feminina entre o seu povo. Eu sei que talvez algumas mulheres não gostam de ouvir isso, mas é o que está na Escritura, é o que você pode ler aí na sua própria Bíblia. Recentemente, eu estava lendo o comentário de um renomeado estudioso evangélico que enfatizava que o princípio da liderança masculina e da submissão feminina é um princípio eterno que toda congregação, em todas as culturas, em todas as gerações, devem reconhecer e refletir. Naquele momento,
Eu estava certo que isso, e talvez até tenha escrito amém na margem. Ele então sugeriu que diferentes culturas podem expressar esse princípio de maneiras diferentes, o que significa que, entre o povo de Deus, as expressões externas do princípio da liderança masculina e da submissão feminina podem diferir de cultura para cultura. Aqui está o que tudo isso resumia. Ele sugeriu que as regras de Paulo para as mulheres na igreja podem ter sido uma expressão externa do princípio da submissão feminina na cultura do primeiro século, mas não em todas as culturas. Problema, né? Tá certo isso? É essa inferência hoje que é dita que isso é uma coisa cultural. Mas vamos lá. Se isso for verdade, significa que não precisamos seguir essas regras se elas não expressarem culturalmente o princípio da submissão feminina onde vivemos. De acordo com esse comentarista, em vez de adotar as expressões culturais da submissão feminina do primeiro século, devemos adotar nossas expressões culturais. E é aí que esse erudito evangélico me decepcionou. Aqui está o problema com a proposta dele. Nem toda cultura abrange o princípio da liderança masculina e da submissão feminina. Algumas culturas praticamente o rejeitam. E onde esse princípio é rejeitado, não há expressões culturais dele. Flash de notícias: a cultura americana do século XXI rejeita o princípio da liderança masculina e da submissão feminina. Por isso, não temos nenhuma expressão cultural real dela. E agora? Como o povo de Deus externamente expressa a liderança masculina e a submissão feminina, se eles vivem em uma cultura que não tem expressões externas dela? Posso sugerir que Deus, em sua sabedoria, sabia que isso aconteceria. Por isso, ele não apenas ordenou a seu povo que reconhecesse o princípio da liderança masculina e da submissão feminina, mas também instituiu um par de maneiras permanentes e externas de expressá-lo, que é o que as mulheres não devem falar com a igreja reunida. Aqui está um lugar onde o Novo Testamento parece claramente fazer esta conexão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 a 35. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, pois elas não têm permissão para falar, mas devem estar em submissão, como a lei também diz. Se há algo que elas desejam aprender, deixa-as perguntar a seus maridos em casa, pois é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Esses versos são, na verdade, parte de uma série maior de instruções que Paulo estabelece as regras da fala na igreja para os três grupos na igreja em Corinto. Além das mulheres, ele também estabelece regras para falantes de línguas e também para profetas. Então, Paulo estabelece regras na sua carta de 1 Coríntios, aqui no capítulo 14, para os falantes de dom de línguas, para os profetas e para as mulheres. Antes de darmos uma olhada mais de perto em suas regras para as mulheres, vamos dar uma olhada em suas regras para esses outros dois grupos, ou seja, aqueles que tinham dom de línguas e para os profetas. As regras para os falantes do dom de línguas no Novo Testamento são simples. A regra número 1 é um limite de 3 colunas. A regra número 2 é que eles só podem falar um de cada vez. E a regra número 3 é que cada palestrante deve ter um intérprete. Se não houver intérprete para um falante de língua,
então esse falante de língua não poderá falar com a igreja. Veja o que Paulo diz. Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e cada um por sua vez. E haja um que interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, 27 e 28. A razão pela qual Paulo não os deixa falar sem o intérprete é porque ninguém na Assembleia saberia o que está sendo dito, exceto Deus. É por isso que Paulo diz aos falantes de línguas para manterem o que estão dizendo entre si e Deus, quando ninguém está presente para interpretar. O ponto principal de Paulo, nesse capítulo, é que tudo o que é feito na igreja deve ser capaz de edificar espiritualmente a congregação. Ou usar suas palavras, que todas as coisas sejam feitas para edificação. 1 Coríntios 14, 26. E a única coisa que pode realizar isso é uma apresentação da verdade de Deus em palavras compreensíveis. No momento em que Paulo chegou a proibir línguas não interpretadas, 1 Coríntios 14, 28, ele já tinha usado um pouco de tinta explicando que elas não oferecem nenhum benefício espiritual para aqueles reunidos na Assembleia. Mas por que não? Porque eles não tinham a compreensão daquele idioma que estava sendo falado. Você pode ver o contexto completo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 25. Regras para os profetas. As regras de fala de Paulo na igreja para os profetas são igualmente simples e basicamente as mesmas que as regras para os falantes do dom de língua. Do dom de línguas. Há um limite de 3 que podem falar e eles só podem falar um de cada vez. Aqui está como ele coloca. Deixem 2 ou 3 profetas falar. E deixe os outros pesarem o que é dito. Se uma revelação é feita para outro sentado lá, deixe o primeiro ficar em silêncio. Porque todos vocês podem profetizar um por um. 1 Coríntios, capítulo 14, 29 a 31. Paulo, então, explica seu raciocínio por trás dessas regras. Primeiro, eles têm que fazer conforme o ensinamento de Paulo, para que todos possam aprender e todos sejam encorajados. 1 Coríntios 14, 31, segunda parte do versículo. Ninguém pode aprender nada com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Isso forma uma verdadeira confusão por conta de pessoas que tentam falar todos ao mesmo tempo. Novamente, isso é tudo sob o argumento de Paulo de que as pessoas não podem ser nutridas espiritualmente a menos que compreendam o que está sendo dito. E segundo, eles têm que fazer o caminho de Paulo, porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Em outras palavras, a confusão de várias pessoas falando ao mesmo tempo na Assembleia viola a natureza de Deus, assim como a sua vontade. Regras para as mulheres. As regras do ensino de Paulo na igreja para as mulheres parecem ser tão simples e diretas quanto suas regras para falantes de línguas e profetas. A regra número 1 é que elas não têm permissão para falar. Elas devem ficar em silêncio. E, finalmente, não há regra número 2 ou 3. Aqui estão as palavras exatas de Paulo. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem manter silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas devem estar em submissão, como a lei também o diz. 1 Coríntios 14, 33, 34. Claro que você deve entender que aqui não diz respeito à mulher entrar muda e sair calada da igreja, de forma nenhuma. Aqui está se referindo a falar para a Assembleia, né? Deve ser entendido esse ponto, né? Continuando.
Vamos agora dar uma rápida olhada no raciocínio de Paulo por trás dessa regra. Antes de tudo, as mulheres não devem falar com a igreja reunida, porque essa é a prática em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Alguns sugeriram que Paulo proibisse as mulheres em Corinto de falar na igreja somente porque era ofensivo na cultura corintiana. Suas instruções não se aplicam, eles dizem, em culturas onde não é ofensivo para as mulheres falarem publicamente na igreja. É o argumento da cultura, né? Olha, eu não acho que essa linha de raciocínio leva a sério suas palavras, como em todas as igrejas dos santos. Paulo diz isso. Já leu? No mesmo contexto. Essas palavras parecem mostrar claramente que a cultura não tem nada a ver com as regras para as mulheres aqui da igreja de Corinto. De acordo com Paulo, as mulheres não tinham permissão para preencher papéis na assembleia de nenhuma igreja, em nenhum lugar, em nenhuma cultura. E olha que o contexto do primeiro século são de vários povos que eram dominados pelo Império Romano, várias culturas, várias etnias. Como em todas as igrejas dos santos. Citação de Paulo, 1 Coríntios 14. Mostra que as instruções de Paulo à igreja de Corinto eram instruções universais. Esperava-se que toda a igreja, em todo lugar, em toda cultura, seguisse as mesmas regras. A segunda razão de Paulo para dizer às mulheres que não falem na igreja é porque elas deveriam estar em submissão, como a lei também o diz. 1 Coríntios 14, 34. Isso se concentra na razão fundamental por trás de sua regra. Isso mostra que tudo tem a ver com o projeto permanente de Deus de liderança masculina e submissão feminina. Quando Paulo se refere simplesmente à lei, ele geralmente está se referindo à lei de Moisés ou às escrituras do Antigo Testamento em geral. Ao citar a lei, em apoio ao princípio da submissão feminina, Paulo parece dizer que a submissão feminina sempre foi e ainda é uma parte do plano revelado por Deus para o seu povo. Sua regra de não falar, então, deve ser entendida como uma expressão permanente, universal e concreta do princípio da submissão feminina na vida da igreja. Paulo lança uma terceira razão para não permitir que as mulheres falem à Assembleia, quando ele diz: é uma vergonha uma mulher falar na igreja. 1 Coríntios 14, 35. Isso pode significar que é vergonhoso pelos padrões culturais de Corinto ou vergonhoso da perspectiva de Deus. Por razões de argumentação, vamos supor que Paulo significa que é vergonhoso a partir da perspectiva da cultura coríntia. Isso ainda não significa que sua regra só se aplica onde é considerado vergonhoso culturalmente para uma mulher falar na igreja. Sua regra se aplica a todas as igrejas e em todas as culturas. Porque, como acabamos de ver, suas duas primeiras razões não têm nada a ver com cultura. Mas e sobre... Bem, quando as pessoas refletem sobre as palavras de Paulo nesses versículos e ponderam sobre nossa compreensão direta delas, alguns perguntam: e as mulheres que são altamente dotadas como professoras da Bíblia? Minha resposta é que elas definitivamente devem exercer esse dom, mas não quando toda a igreja se reúne. Existem outros lugares na vida da igreja onde esse dom pode ser usado. E se as mulheres que são palestrantes e são extraordinariamente talentosas? A resposta é a mesma. Ela definitivamente deve exercer esse dom, mas não quando toda a igreja se reúne.
Existem outros lugares na vida da igreja onde as mulheres podem e devem usar esse dom. E aquelas mulheres nos tempos do Novo Testamento que tiveram o dom de profecia? Nós temos exemplos em Atos, capítulo 2, 17 e 18, que fala para homens e mulheres, versículo 21, capítulo 21, versículo 9, e também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Bem, elas definitivamente exerceram esse dom, mas Paulo parece deixar isso claro, muito claro, que elas não deviam exercê-lo quando toda a igreja se reunisse. Havia, obviamente, outras circunstâncias e lugares onde elas poderiam usar esse dom. Oponho-me às regras de Paulo para as mulheres, parecem ser tão diretas que é difícil imaginar que possa haver algum desacordo significativo sobre o que ele quer dizer. Mas há discordância, e muito disso. Devo salientar, porém, que isso nem sempre foi o caso. Historicamente, quando os crentes da Bíblia leram as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas e não lhes é permitido falar, elas entenderam que significava que somente homens podiam falar com a igreja reunida. Desacordo generalizado sobre o significado do que Paulo diz é um desenvolvimento relativamente recente. Ou seja, discordar desse pensamento é uma coisa dessa época agora. E, francamente, não acho que seja uma coincidência que essas divergências tenham se acelerado na mesma época em que nossa cultura está se tornando doutrinada na crença de que qualquer indício de discriminação de gênero é um mal insidioso. Estou sugerindo que o espírito de nossa cultura está levando as pessoas a rejeitar o significado mais direto das palavras de Paulo. Quando você considera o tempo de tudo isso, acho que é quase impossível evitar essa conclusão. De qualquer forma, vamos dar uma olhada em algumas maneiras pelas quais as pessoas tentam explicar como as palavras de Paulo não proíbem as mulheres de pregar um microfone e falar na assembleia da igreja. Paulo não disse isso. Algumas pessoas realmente insistem que Paulo não escreveu 1 Coríntios 14, 34, 35. Acredita? Segundo eles, outra pessoa deve ter acrescentado esses dois versículos depois. Isso significa que podemos simplesmente jogá-los fora da Bíblia. Em outras palavras, podemos simplesmente ignorá-las. Problema resolvido. Isso pode soar como uma ótima solução para algumas pessoas, mas o fato é que, virtualmente, todo erudito do Novo Testamento acredita e sabe que esses versos são realmente autênticos, originais da carta de 1 Coríntios, escrita por Paulo. Em outras palavras, Paulo realmente os escreveu. Então, enquanto esse desafio, Paulo realmente não disse isso, está por aí, ele não é tão popular assim. Milagroso, não miraculoso. Outra maneira de algumas pessoas desafiarem o significado mais direto desses versículos é dizer que Paulo está apenas proibindo falar inspirado e profético. Aqui está como esse argumento vai. Uma vez que os dois primeiros tipos de fala que Paulo regulava eram milagrosos por natureza, línguas e profecias, então o tipo de ensino que ele apresenta para as mulheres, em Corinto, também deve ter sido com propósito relacionado com os dons milagrosos. Portanto, assim, esse argumento diz o seguinte: Paulo está apenas proibindo as mulheres de fazerem palestras inspiradas e proféticas na igreja. Olha, essa interpretação tem pelo menos dois furos. Primeiro, é realmente razoável que acreditemos que Paulo permitia mulheres não inspiradas falando à igreja,
mas não permitia mulheres que tiveram uma mensagem profética inspirada pelo Espírito Santo. Se Paulo não permitisse que as mulheres inspiradas falassem à Assembleia, como ele certamente não permitiria que mulheres sem inspiração fizessem isso? Mas que coisa mais sem lógica. O segundo furo nessa interpretação é o fato de que Paulo nem sequer permite que as mulheres façam uma pergunta publicamente quando toda a igreja está reunida. Se elas tiverem uma pergunta, ele lhes diz para fazerem a seus esposos em casa. 1 Coríntios 14, 35. Seguramente, fazer uma pergunta não é falando de maneira profética. Obviamente, então, Paulo não está apenas proibindo a fala profética. Outro argumento: esposas, não mulheres. Outra tentativa de tornar as palavras de Paulo mais aceitáveis para os leitores modernos é dizer que ele estava falando apenas com mulheres casadas, não com todas as mulheres. De acordo com esse argumento, uma vez que Paulo diz às mulheres para pedirem a seus maridos em casa, se elas têm uma pergunta, está em 1 Coríntios 14, 35, suas regras de falar na igreja devem ser destinadas apenas para mulheres casadas. Olha, essa tentativa de evitar o significado mais natural das palavras de Paulo não resiste ao exame melhor do que o último. Espera-se que acreditemos que Paulo está dando às mulheres solteiras mais liberdade para falar à igreja do que as mulheres casadas. Você acha que acreditamos que Deus tira o microfone das mulheres na assembleia da igreja no minuto em que dizem, eu posso falar? Se sim, fale sobre as penalidades do seu casamento. Se o ensino de Paulo se aplica a todas as mulheres, casadas e solteiras, por que ele se refere especificamente aos seus maridos? Existem algumas possibilidades. Primeiro, é realmente possível que Paulo esteja se referindo a mais do que apenas maridos. A palavra grega traduzida como maridos, andres, também pode ser traduzida como homens, e se refere ao representante legal de uma mulher. Pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o irmão mais velho. Na sociedade grega, toda mulher tinha um homem como seu representante legal. E esse homem podia ser seu pai, irmão ou tio, assim como seu marido. Paulo pode ter muito bem ter usado Andres dessa maneira, nesse sentido. Eu sou da opinião, no entanto, que Paulo está aplicando aos maridos e ele o faz simplesmente porque ele assume que a maioria das mulheres em Corinto é casada, assim como a maioria das mulheres em nossa cultura são casadas. Se esse é o caso, então o princípio é o mesmo para as mulheres casadas e solteiras. Se tiverem dúvidas, devem buscar respostas fora da Assembleia. A propósito, deixe-me dar-lhe mais uma coisa para pensar. Se Paulo está apenas proibindo as mulheres casadas de falar publicamente na Assembleia da Igreja, isso se torna mais aceitável para os leitores modernos? Acho que não. Corrigindo alguns, não proibindo todos. Ainda de outra forma, alguns tentam tornar essa passagem mais fácil para os nossos ouvidos modernos, ao dizer que Paulo está corrigindo alguns abusos específicos que um grupo específico de mulheres estava cometendo. Em outras palavras, ele não está proibindo todas as mulheres de todas as formas de falar. Olha, aqui está um resumo rápido desse argumento. Paulo diz aos profetas que não estão falando no momento para analisar, julgar o que os outros profetas estão dizendo. 1 Coríntios 14, 29. Alguns versos depois ele diz, as mulheres para perguntarem aos maridos em casa, se tiverem alguma dúvida. 1 Coríntios 14, 35. A conclusão, então, é que Paulo está falando especificamente às profetisas do sexo feminino e está dizendo que a elas que não questionem publicamente ou julguem as mensagens proféticas de seus maridos,
assumindo, é claro, que seus maridos são profetas. Em outras palavras, a ideia aqui por trás desse pensamento é que Paulo permite que as profetisas do sexo feminino profetizem na igreja, mas ele não permite que julguem, analisem as profecias de seus maridos na igreja. Essa visão também não se aplica muito bem a uma análise rigorosa do texto. Por um lado, é difícil entender por que Paulo permitiria que uma profetisa feminina desse uma mensagem profética à igreja, mas não permitisse que ela fizesse um exame profético da mensagem de outro profeta na igreja. Essa ideia se esforça para passar no teste do senso comum, mas não consegue. Outro problema com essa visão é que é necessária alguma ginástica interpretativa para entendê-lo dessa maneira. Se é isso que Paulo realmente quer dizer, então ele disse isso de uma maneira incrivelmente estranha e confusa. Se você fosse perguntar a milhares de pessoas que nunca estudaram essa passagem para ler e explicar o que Paulo quer dizer, estou convencido de que nenhuma única pessoa iria dizer essa ideia. É fácil. Ele está dizendo às profetisas do sexo feminino que eles não podem julgar as profecias de seus maridos diante da igreja. Quando as pessoas dizem isso, você pode supor que alguém as ajudou a ver dessa maneira. Ninguém chega a esse entendimento sem alguma ajuda externa, ou seja, essa ideia, esse pensamento, isso ninguém encontra isso no texto. Alguém tem que falar. Mas há um problema ainda maior com essa interpretação. Se Paulo estivesse simplesmente corrigindo alguns abusos específicos das profetias do sexo feminino, então ele teria dito a elas quando poderiam falar e quando não poderiam. Ele não teria dito a elas para parar de falar completamente. Como posso ter tanta certeza disso? Porque foi o que ele fez com os que falavam as línguas e os profetas. Paulo não os impediu de falar completamente na igreja. Ele apenas corrigiu seus abusos, falando quando eles podiam e não podiam falar. Mas Paulo não faz isso com as mulheres. Quando se trata das mulheres, ele as proíbe de falar completamente. De fato, como já assinalei, ele chega a proibi-las de fazer perguntas publicamente na Assembleia. É uma questão de decoro. Uma quinta tentativa de tornar essa passagem digerível para as papilas gustativas modernas é dizer que Paulo está falando especificamente para mulheres impulsivas. Ele está convocando as mulheres que estão tendo dificuldade em controlar seus impulsos para resolver as questões da Assembleia. O princípio, no entanto, aplica-se a todos. E esse princípio é que ninguém deve ser perturbador da Assembleia da Igreja. Em outras palavras, ele quer dizer que, quando Paulo escreveu isso, ele não estava preocupado com as mulheres falando na Assembleia. Ele estava preocupado com o decoro na Assembleia, ou seja, com a falta de ordem na Assembleia. Esta é apenas outra forma do argumento de que Paulo está apenas corrigindo os abusos falados de mulheres específicas. Minha principal objeção a essa visão, então, é a mesma que a minha objeção primária, a última. Se Paulo estivesse apenas corrigindo certos abusos falados por certas mulheres, então ele teria dito a elas quando elas poderiam falar e quando não pudessem. Mas, novamente, ele não faz isso. Em vez de dizer às mulheres quando podem e não podem falar, como fez com os falantes de dom de línguas e os profetas, ele as proíbe de falar completamente na Assembleia. Ele, obviamente, tem algo mais em mente do que simplesmente uma questão de ordem do culto. O que dizer de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5? É isso aí. Você já leu esse versículo? Talvez a maior razão que muitos evangélicos agora rejeitam uma leitura direta dessa passagem que nós falamos em 1 Coríntios, capítulo 14,
é por causa de algo que Paulo diz um pouco antes na mesma carta. Apenas 3 capítulos antes. Veja o que ele diz. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. 1 Coríntios 11, 5. Muitos evangélicos assumem que essa referência às mulheres orando e profetizando indica duas coisas. Primeiro, eles assumem que as mulheres lideraram as orações e profetizaram na igreja em Corinto. Segundo, eles assumem que Paulo aprovou isso. Uma vez que essas duas coisas são consideradas verdadeiras, eles têm que concluir que, 3 capítulos depois, Paulo não está dizendo que as mulheres não podem falar na Assembleia. Isso seria uma contradição, e Paulo não se contradiz. Então, eles rejeitam o significado direto das palavras de Paulo em 1 Coríntios 14, 34 e 35, e preferem por algum outro significado que permita às mulheres liderarem orações e profetizarem na igreja. O principal problema com essa visão está em uma de suas duas suposições. Eu concordo com a suposição de que, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, indique que as mulheres em Corinto estavam orando e profetizando na igreja. O problema é que a segunda suposição, assumindo que Paulo a aprovou, estou absolutamente confiante de que esta foi uma das várias coisas acontecendo na Assembleia da Igreja em Corinto que ele não aprovou, como os falantes de línguas falando sem intérpretes, múltiplos profetas falando ao mesmo tempo e pessoas fazendo a ceia do Senhor de uma maneira irreverente, como em uma refeição qualquer com alguns amigos próximos. Como posso ter tanta certeza de que Paulo não aprovou as mulheres orando e profetizando na Assembleia em Corinto? Começa com uma das regras fundamentais do bom estudo da Bíblia. Passagens claras nos ajudam a interpretar passagens que não são tão claras. Com isso em mente, há outras passagens em que as instruções de Paulo claramente proíbem as mulheres de liderar a oração e profetizar na igreja. Por exemplo, aqui estão suas instruções para Timóteo sobre as reuniões da igreja. Desejo, então, que em todo lugar os homens devem orar, erguendo as mãos sagradas, sem raiva ou brigas. Da mesma forma também que as mulheres devem adornar-se em trajes respeitáveis, com modéstia e autocontrole. Não com cabelos trançados, ouro ou pérolas, ou roupas caras, mas com o que é apropriado para mulheres que professam piedade, com boas obras. Deixe uma mulher aprender calmamente e com toda a submissão. Eu não permito que uma mulher ensine ou exerça autoridade sobre um homem. Antes, ela deve ficar em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 12. Observe a primeira afirmação que destaquei. Desejo, pois, em todo lugar que os homens orem. 1 Timóteo 2:8. Há duas coisas para notar aqui. Primeiro, quando Paulo diz os homens, ele usa uma palavra grega que significa especialmente os machos, os homens mesmo. Ele poderia facilmente ter dado essa ordem sem nenhum gênero específico, mas sob a supervisão do Espírito Santo, ele especificamente disse que queria que os homens orassem. Segundo, a frase em todo lugar é essencialmente o equivalente da frase na igreja ou em assembleia, em 1 Coríntios 14. Então, está especificamente ordenando os homens a orar na assembleia. Paulo claramente exclui as mulheres de preencher esse papel. Agora observe a segunda declaração que eu destaquei. Eu não permito que uma mulher ensine sobre um homem, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12.
Com essas palavras, Paulo claramente proíbe as mulheres de qualquer ensinamento na Assembleia. E uma vez que profetizar é essencialmente ensino inspirado pelo Espírito, isso excluiria as mulheres de profetizarem na Assembleia. Além dessas instruções claras e diretas de Paulo a Timóteo, as suas instruções igualmente claras e diretas para a igreja em Corinto, que estivemos discutindo. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas devem estar em submissão, como a lei também o diz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Aqui, como eu tenho destacado, Paulo proíbe as mulheres de dizer qualquer coisa na Assembleia da Igreja, o que é desnecessário dizer, que incluiria, obviamente, a principal parte, oração e profecia. Em ambas as passagens, 1 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 15, e 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 36, o propósito específico de Paulo é estabelecer regras que se relacionam com homens e mulheres falando na igreja. Consequentemente, a maioria de nós, nas igrejas restauradas de Cristo, aceita essas regras como regras inspiradas por Deus para falar na Assembleia. Não acreditamos que qualquer coisa possa superar esses ensinamentos. Acreditamos que tudo deve se encaixar nesses princípios, nesses ensinamentos. Se algo parece contradizê-la, como uma referência incidental, como é dito que toda esposa que ora ou profetiza, como nós vimos em 1 Coríntios 11:5, acreditamos que deve haver uma explicação razoável que preserve essas regras como a palavra final de Paulo ao falar da igreja. Então, há uma maneira razoável de explicar como Paulo poderia se referir às mulheres orando e profetizando em 1 Coríntios 11:5, e depois voltar em 1 Coríntios 14, 34 e 35, e dizer que as mulheres não devem falar de modo algum à igreja? Eu acho que há uma maneira razoável, sim, de explicar isso. E acho que é encontrado em como Paulo lida com outro problema na mesma carta. Essa questão é: se um cristão pode participar de uma refeição sendo servida no templo de um ídolo, deixe-me guiá-lo para isso. No mundo romano, dos tempos do Novo Testamento, paganismo e politeísmo eram os termos populares quando se tratava de religião. Os templos pagãos pontilhavam a paisagem e desempenhavam um papel importante, não apenas na vida religiosa das pessoas, mas também em suas vidas sociais. Salas de jantar, salões, eram muitas vezes fisicamente ligados ou associados a esses templos, e eram comumente usados para ocasiões sociais e eventos culturais. Como resultado, não teria sido incomum que crentes cristãos, em lugares como Corinto, fossem convidados a jantar em alguns desses templos por seus amigos e associados pagãos. E como você pode imaginar, a conveniência de aceitar tais convites tornou-se uma questão de debate naquela igreja. E esse debate levou-os a pedir a orientação a Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, Paulo começa a lidar com esse assunto. Ele começa concordando, em princípio, com os argumentos feitos por aqueles que acham que não há problema em comer no templo de um ídolo. No final do capítulo, parece que Paulo também acha que tudo bem comer no templo de um ídolo, desde que a presença de um cristão ali não se torne, de algum modo, uma pedra de tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8:9. Mas essa não é a última palavra de Paulo sobre esse assunto. Sua última palavra vem 2 capítulos depois, em 1 Coríntios, capítulo 10. A posição de Paulo sobre se um cristão pode ou não comer no templo de um ídolo pode ser resumida em 2 palavras: absolutamente não.
ele explica que os ídolos podem não ser reais, mas os demônios são. E eles são a força motriz por trás de toda a idolatria. E isso significa que comer no templo de um ídolo está realmente associado aos demônios. Qual a linha de raciocínio que Paulo usa? Você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Alguns podem pensar que Paulo se contradiz ao responder essa pergunta em 1 Coríntios, capítulo 8, e depois dar uma resposta completamente diferente em 1 Coríntios, capítulo 10. Mas ele não se contradiz. Ele só tem um jeito de lidar com o problema de cada vez. Aqui está o que eu quero dizer. Quando Paulo começou a explorar a questão sobre comer no templo de um ídolo, em 1 Coríntios capítulo 8, ele preferiu se concentrar na questão da influência cristã e em como nossa influência sempre deve ser uma consideração importante quando somos confrontados com escolhas. Então, quando ele chega a 1 Coríntios capítulo 10, ele se concentra na razão pela qual comer no templo de um ídolo é inerentemente errado e, portanto, absolutamente proibido. Agora, você pode ver o que eu quero dizer quando digo que Paulo, às vezes, lida com o problema no momento que ele escreve? Ok, agora vamos para a questão das mulheres falando na Assembleia. Eu acredito que a razão pela qual Paulo não diz às mulheres para parar de falar na Assembleia em 1 Coríntios 11 é porque ele simplesmente escolhe se concentrar em um assunto diferente daquele momento. A questão nas coberturas da cabeça era o ponto de 1 Coríntios capítulo 11. Ele sabia que ele lidaria com a questão das mulheres falando um pouco mais tarde. Então, ele escolheu não lidar com isso em 1 Coríntios capítulo 11 e se concentrar no assunto desse capítulo, que era a questão das mulheres cobrir ou não a cabeça, em autoridade aos seus maridos, em respeito à autoridade dos seus maridos. Mais uma vez, parece ser quase idêntico à forma como ele lidou com a questão de comer no templo de um ídolo. Ele sabia que em 1 Coríntios capítulo 8, que os crentes em Corinto não deviam comer no templo de um ídolo, mas preferiu lidar com outra coisa naquele momento. Esperou até 1 Coríntios capítulo 10 para dizer-lhes que parassem, que isso era errado. Da mesma forma, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo sabia que as mulheres não deveriam falar na Assembleia em Corinto, mas ele escolheu lidar com outra coisa naquele momento. E esperou até 1 Coríntios capítulo 14 para dizer-lhes também que parassem. Regras de Paulo ou regras de Deus? Muitas pessoas hoje descartam esses ensinamentos de Paulo, falando à igreja em 1 Coríntios 14, como um escolher de ombros, como um encolher de ombros e uma declaração ou um pensamento como é Paulo que está falando, não é Jesus. Bem, na verdade é Jesus que está falando. Paulo é apenas o porta-voz de Jesus. Depois que Paulo termina de entregar suas regras de falar na igreja, veja o que ele diz. Se alguém pensa que ele é um profeta ou espiritual, ele deve reconhecer que as coisas que estou escrevendo para você são uma ordem do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Deixe essa declaração brilhar. As coisas que estou escrevendo para vocês são uma ordem, é um mandamento do Senhor. Ignorar ou rejeitar as regras de Paulo é ignorar e rejeitar as regras do Senhor Jesus. Por que a igreja dos Coríntios precisava desse lembrete? Eu acho que o verso imediatamente antes deste, que também é o verso que vem imediatamente após suas instruções para as mulheres, responde a essa pergunta. Nesse versículo, Paulo faz aos Coríntios essas perguntas retóricas. Ou foi de vocês que veio a palavra de Deus? Ou vocês são os únicos a quem ela chegou? 1 Coríntios 14, 36. Se essas perguntas soam um pouco como uma repreensão,
Isso é porque elas são uma repreensão. Com essas perguntas, Paulo estava repreendendo um espírito muito perigoso que aparentemente corria pela igreja de Corinto. Eles estavam agindo como se fossem a fonte da palavra de Deus. Eles estavam agindo como se pudessem decidir o que era certo e o que estava errado, e o que era apropriado e o que não era apropriado, e o que era impróprio e o que não era impróprio. Eles estavam agindo como se não tivessem que obedecer aos mesmos mandamentos que todas as outras igrejas tinham que obedecer. E para esse espírito independente que Paulo dirige essa repreensão e lembra que fala com a autoridade de Deus. Ele falou àquele espírito independente quando disse a eles: você não pode fazer suas próprias regras e você não pode seguir seu próprio caminho. As regras foram feitas por Deus e você deve obedecê-las. E toda e qualquer igreja deve obedecê-las. As palavras de Paulo aqui servem como um lembrete contínuo para nós hoje. As igrejas de Deus nunca devem ser moldadas por seus próprios desejos ou pelo espírito de sua cultura. Em vez disso, elas devem ser moldadas pelo Espírito de Deus, que fala através das palavras dos seus apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Quando Paulo elogia os Tessalonicenses, porque receberam a palavra como a palavra é, a palavra de Deus, que foram preservadas nas Escrituras, como diz 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Que o Senhor nos abençoe.